Olá, gente, boa noite, tudo bem? Quarta-feira, véspera da véspera de Ano Novo, praticamente aí estamos nos últimos momentos de findar um ano de 2020. Talvez muitos pensem assim, ai, como eu quero que acabe logo. Mas deve ser um desejo de muita gente. Só que eu tenho certeza de que muita coisa, muito aprendizado nós vamos levar desse ano de 2020. Talvez de uma forma dura e triste para alguns, ou para todos, eu acredito. Mas também, com certeza, a gente pode entender que em algum momento a gente vai desfrutar de alegrias, de superação, com toda certeza. Hoje é a nossa última live sobre empreendedorismo do ano de 2020, mas em 2021 vamos falar muito sobre empreendedorismo. Hoje nós temos um convidado também muito especial, que é o Anderson. Eu conheci ele numa faculdade, onde eu trabalhei junto com a sua esposa. Agora eles têm até uma bebezinha. Aqui, ele tá entrando. Deixa eu assinar para ele e agora vou convidá-lo. Agora já ele já vai entrando. Aí. Olá, tudo bem? Tá Tudo bem? conseguindo me Boa ouvir? noite. Oi? Boa noite. Tá conseguindo me ouvir? Sim, sim. Talvez vocês que vão ter um pouquinho de dificuldade, porque como aqui a minha rua é uma bênção, agora mesmo Sim. na hora que eu estava iniciando, tinha moto passando com tudo. Bom, mas faz Sim. parte, né? Faz parte. Eu tô vendo aí que você está ao ar livre. Sim, na verdade eu tô aqui no MASP, né? Que bacana! Você está trabalhando? Sim, eu tô exatamente no MASP. Que bacana! Mas dá pra gente fazer normalmente, né, a live? Sim, sem problema. Eu vim com um pessoal aqui, uma equipe, e aí a gente veio pra cá hoje expor aqui nosso trabalho, explicar pra galera. Que bacana, que bacana. Muito bom, tá vendo? É live e trabalho junto ao mesmo tempo. Eu estava Exatamente. aqui, eu estava aqui primeiro dando boa noite a todo mundo. Oi, Elaine, boa noite, querida. Ela sempre é bem participativa nas nossas lives. E ela adora esse tema de empreendedorismo. Sim, que E aí eu massa. estava primeiro, né, falando sobre um pouquinho do ano de 2020, que com certeza foi um ano bem dureza para todo mundo, mas também de muito aprendizado, com toda certeza. Para todo mundo Sim. vai vir, né, depois. Ai, tá tocando. Calma, desculpa. O meu ou o seu? Vamos ser. Não, mas foi um carro que passou. Acho que foi de polícia, né? Tentar mudar de lugar pra ver se fica melhor. Oi, não Pode ser? entendi, cortou. Eu vou tentar mudar de lugar pra ver se fica melhor, pode ser? Pode ser, então. Porque eu acho que o sinal ele tá ruim. A gente vai Não, andando, não porque tem até problema aqui não. na minha casa hoje eu percebi que tá ruim também. Eu tive que mudar até a posição para poder ver se eu conseguia ficar melhor a conexão da internet. Realmente hoje não está muito boa. Mas vamos lá. Não Então, sei o que tá gente, acontecendo com o esse. Não. Anderson, eu conheci. Você está com a esposa aí, Anderson, ou você não está com ela? Sim, ela tá próxima de mim, mas ela ficou do outro lado com o pessoal que veio Ah, expor pra não, gente tá aqui bom, não também. tem problema. Tá certo, não tem problema. Bom, pessoal, eu conheci o Anderson na faculdade, que eu já falei. E aí a gente sempre faz amizade. Muito bom, isso é muito bom. E esse ano eu percebi que o Anderson e a esposa dele tiveram uma ideia maravilhosa, aonde eu também estou tentando desvencilhar daquilo, dos medos, das incertezas que a gente tem, que isso acontece muito, e de encarar o empreendedorismo. E eu achei muito bacana, porque
todo empreendedorismo é super importante ter um engajamento social, ter realmente ali um propósito pelo qual você não vai ter ali só a questão de lucro, você vai ter a questão também de um propósito para a vida das pessoas. Isso é muito bacana. E aí eu vi que o Anderson e a esposa dele criaram uma empresa onde eles têm um engajamento social, eles estão preocupados ali com o mundo, com o meio ambiente, com o ecossistema, com a sustentabilidade. Então, isso tudo é muito, muito, muito bacana. E aí eu fiquei, assim, honrosa de que a semana passada eu fiz a live com a Ju, uma menina incrível, uma mulher incrível de Florianópolis, que se superou aqui na pandemia. Então, eu queria deixar uma mensagem de esperança no Natal, que nós bem sabemos de que realmente o Natal é a esperança, é a própria esperança. E aí queria encerrar o ano com a live com o Anderson, porque eu achei assim uma questão de conscientização, uma questão da gente realmente valorizar e cuidar do nosso planeta. Afinal de contas, Deus deu para a gente e a gente tem a obrigação, a obrigatoriedade mesmo e o prazer de cuidar desse planeta. Então, se a gente puder conscientizar isso de uma forma muito bonita, como o Anderson e a esposa dele estão fazendo como diretores dessa empresa que eles criaram, eu acho que é super válido trazer a história de vocês aqui nessa live. Muitos talvez não vão entrar agora, Anderson, mas depois muita gente assiste, eu acabo vendo as visualizações e tem crescido muito o interesse das pessoas em empreender, principalmente com um propósito. Então, a Ju, na semana passada, trouxe o propósito dela, assim como outras pessoas. Eu fiz lives com diversas pessoas de Sumaré, da Nova Zelândia, psicóloga, empreendedora. Foi muito bacana. A amiga minha que falou também sobre gestão emocional. Então, assim, eu acho que essa informação, essa riqueza de informação, ela é super atual, importante. E por que não usar as lives para isso, não é mesmo? Para que as pessoas consigam ter acesso às informações. Então, isso é um grande presente para a minha vida esse ano. E estou muito feliz de ter você aqui, Anderson, uma pessoa super descolada, super atencioso, educado, de uma forma assim, gentil sempre com as pessoas. Então, isso é muito bacana. Eu me lembro assim, deles tentando ali, junto à mesa na faculdade, e expondo ali as suas ideias, os seus projetos, os pensamentos. Isso é muito bacana. Eu gosto de gente que pensa. Então, muito prazer ter você aqui, Anderson. Fica à vontade para falar um pouquinho sobre você, sobre a sua empresa. Se quiser mostrar depois também o que você faz aí, quais são os materiais, os produtos, fica à vontade, tá bom? A live é sua. Tá certo. Bom, gente, eu agradeço muito o convite, Auriane, de verdade. A gente ficou muito feliz, muito honrado pelo convite. Para expressar o nosso trabalho e aquilo que a gente já tem como vida, né? Como parte da nossa vida, né? E Sim. A Luísa não está aqui, porque ela ficou cuidando das coisas lá em cima, com o pessoal que também veio expor a arte, o trabalho deles. E eu vim aqui falar com vocês, maior orgulho, maior honra, maior felicidade. Então, vou começar um pouco do que eu fazia antes, né? Certo. Eu, como a Oriane disse, eu conheci ela na faculdade, eu me formei em recursos humanos, né? Agora continuo estudando, estou fazendo MBA em gestão de pessoas, desenvolvimento gerenciais. Então, bacana. Voltei a estudar novamente, né? Super E importante isso, né, Anderson? Para as pessoas entenderem de que não tem como achar que vai parar de estudar. Isso é eterno, exatamente, né? Enquanto a gente vai querer investir nos nossos negócios, a gente precisa continuar estudando também, né? Exatamente. Mesmo porque a gente tem que ter conhecimento para a gente articular o nosso trabalho, entender o mercado, entender o que está acontecendo. Então, agregar conhecimento é sempre muito importante. Eu sempre falo isso para a galera, né? É muito importante.
E aí eu trabalhei sempre na área de roupa, de shopping, essas coisas, de loja de departamento, algumas grifes e coisa e tal. E eu sempre tive muito presente nesse cenário de consumismo desacelerado, né? Aquela coisa de vamos ter, vamos consumir, vamos, sabe? E eu sempre fiquei um pouco incomodado com isso. Apesar de ter as minhas vontades, meus desejos, também eu sou ser humano, eu também gosto de consumir. Mas eu entendo hoje que isso pode ser de uma forma muito mais consciente e muito mais moderada, né? E Sim, vendo sim. todo esse cenário dentro dos lugares onde eu trabalhei, eu comecei a perceber que eu poderia ter uma vida diferente, né? Eu passei por uma fase na minha vida onde o ter era muito mais importante do que o ser. Então, as coisas começaram a se desconstruir ao longo do tempo, com a idade, com a maturidade, com a chegada da minha filha, a primeira, e agora com a chegada da segunda, a gente começou a perceber a vida de forma diferente. No sentido de ser e de ter de forma diferente, né? Nós Sim. morávamos numa casa bem pequena, e aí a gente mudou para um apartamento maior, com 2 quartos, bem diferente da casa que a gente estava, mesmo porque só era eu e a Luísa. A Luísa é minha esposa, trabalha comigo também. E ela e a gente começou a pensar no que a gente poderia fazer. Eu falei assim, olha, eu tenho, já que a gente vai mudar e vai para um apartamento maior, a gente poderia comprar móveis nas lojas de departamento que a gente sempre estava acostumado a comprar. Tem uns preços algumas um Opa. absurdo, né? Porque a gente tem um gosto legal para segundo o que a gente pensa de design, essas coisas e tal. A gente gosta muito dessa coisa de arquitetura, de design, essas coisas. E aí eu falei, meu, a gente vai gastar muito caro com isso, né? E a maioria de alguns móveis, eles têm um tempo de duração que não é aquele que tinha antes, né? E a gente vai gastar grana, porque a gente não pensa em algo mais sustentável, algo que a gente pode reutilizar, algo que a gente pode, sabe, não prejudicar o meio ambiente e algo que tem a ver com que a gente, com que nós somos hoje, né? Sim. E aí primeira ideia que a gente teve foi fazer um sofá de pallet. Que Aí bacana. Agora que tá nosso super sofá, na moda. sim. Aí nós fizemos o sofá de pallet e esse foi um divisor de águas, assim, que começaram a vir vários outros móveis que a gente foi fazendo com a mão, com materiais que a gente gostava e de custo Bacana. mais barato e que a gente poderia reutilizar para outra situação, sabe? E aí foram crescendo as ideias sobre essa coisa de reutilizar, de não usar um material que a gente vai usar durante um período de tempo e descartar só por vaidade. Então, começou nesse processo. E aí depois a gente começou a observar na nossa casa o que a gente tinha de excesso, que a gente tinha de muito excesso, como sacola plástica. Sacola plástica vai no mercado, pega uma sacola plástica, aí fica aquele acúmulo de sacola plástica, né? E a gente começou a observar pessoas, páginas de pessoas que tinham um pensamento mais ecológico, mais sustentável. Isso foi ganhando força. E aí eu falei, meu, eu acho que tá na hora da gente começar a adotar essas práticas. E a gente começou a adotar, começou pela ecobag, depois a gente começou pelos móveis, né? Começou pela vida. Sim, sim. E aí depois a gente começou com a ecobag, aí começa com a ecobag, depois troca o detergente pelo sabão o sabão reutilizado do óleo. E aí você troca a esponjinha, a convencional, por aquela esponjinha que é de lufa cilíndrica, né? Que é aquela Sim, esponjinha que o sim. pessoal costumava tomar banho, né? E a gente começou a trocar. Sim. E a gente falou, meu, começou a falar para a família inteira, ó, isso aqui é legal, isso aqui é interessante, coisa e tal. E aí eu falei para a Luísa, por que a gente não faz disso a nossa vida, a nossa empresa? E a Luísa, como sempre, topa tudo, né? Se aventura. Exatamente. Topa tudo e ela falou, meu, vamos lá. E eu falei, vamos lá, então. E a gente começou, pensou no nome, pensou no Instagram, né? Que é o
foi o primeiro lugar que a gente falou, vamos começar a mostrar aqui, anunciar nosso trabalho aqui. Sim. E a gente começou em setembro e a gente vem caminhando, colocando produtos novos, fazendo algumas lives, colocando alguns vídeos falando sobre a sustentabilidade, falando sobre tudo aquilo que a gente vem aprendendo, porque é um processo, né? Mas de forma muito tranquila, muito leve, porque é o que a gente discute direto com os nossos amigos, com as pessoas que a gente se relaciona, é que a gente precisa fazer as coisas de forma tranquila, sabe? Sim. A gente, quando está mudando o pensamento, quando a gente está mudando de ideia, quando a gente está se convertendo a algum objetivo, alguma ideia, a gente tem que ir devagar. A gente nunca se entrega. A gente vai conhecendo, a gente vai percebendo. Não adianta você chegar e trocar a sua escova de plástico por uma de bambu, comprar eco bag, adoidada, coisa, se você não entendeu o propósito ainda, né? Se isso não entrou na sua cabeça de verdade. É um processo, né? Que eu viajo bastante com nossos produtos e eu percebo a resistência das pessoas para entender o processo, porque elas até acham bonito, até acham interessante, mas o processo, ele é diferente, né? As pessoas ainda estão acostumadas com aquela coisinha natural que a gente tem, que é usar um copinho plástico, descartar, porque acabou. Ainda tem bastante restaurante usando canudo. Eu pensei que isso tinha acabado, mas isso é algo que tem bastante. Infelizmente, nem todos aderiram. Infelizmente. Nem todos. Exatamente. É o que você falou, então, a mentalidade precisa mudar. A conscientização, e é algo que às vezes demora um pouquinho, né, para algumas pessoas. E é um processo, né? É um processo que a gente tem que... É o que eu falo para a Luísa, né? É o que a gente fala. O processo, ele é um processo devagar, mas ele precisa acontecer, né? Porque o planeta está clamando por uma mudança, né? Uma coisa que a gente deixa claro para a galera quando a gente vai falar sobre a ecobag é o tempo, né? Do saco plástico que ele demora para se decompor, né? Você vai pegar um saquinho plástico, ele demora de 200 a 300 anos para se decompor na natureza, isso é muito tempo, né? A gente estava vendo uma pesquisa falando acerca dos brinquedos de plásticos, que a maioria, ou grande parte dos brinquedos fabricados de plásticos no mundo, eles ainda estão no mundo. Isso é absurdo, né? Porque não tem um sistema eficiente para fazer o filtro, né? Ou seja, para pegar aquele material e fazer uma reutilização, uma readaptação dele, e aí ele é descartado de forma mais sem responsabilidade possível, né? E na maioria das vezes vai parar nos mares, nas encostas, né? E aí quem sofre são os bichinhos que habitam por lá, né? E esse processo precisa de uma mudança imediata, né? Ele precisa de uma mudança tanto do governo quanto a conscientização da galera que precisa entrar, né? Sim. A Elaine está até aqui falando, a cultura precisa mudar, é exatamente isso. Eu acho que são dois lados, duas patentes, para que a roda continue girando, né? Então, a responsabilidade são de ambos. Governamental, com certeza, porque ela precisa deixar isso à disposição para que as pessoas, tanto as informações como também recursos, mas também a sociedade precisa mudar a cabeça. A sociedade precisa começar a se importar mais com o amanhã, porque é mais ou menos assim, os nossos avós, coitados, fizeram o melhor que eles podiam, mas no fundo, não se preocuparam também com o que deixaria e vice-versa. Exato. O que você falou, Anderson, para o dia, né? A Elaine está falando aqui, é preciso descarte correto. Tá falhando, eu acho. Eu não sei se é o seu ou meu. Então, Anderson? Não, tá falhando. Tá falhando bastante. A minha internet também. Será que é o seu ou o meu?
Então, talvez seja a minha conexão também, porque ela está oscilando bastante hoje. Mas agora você me voltou a me ouvir. Sim, dá. Certo. Então, como eu estava falando aqui, essa questão da conscientização, mas eu achei muito bacana, muito rápido mesmo. Tudo na vida, né? Eu estou, por exemplo, eu vou usar aqui um exemplo que eu acho que talvez case bem, você vai me entender, Anderson. É. Mas não é um corpo de padrão que as pessoas identificam. Não, é uma questão de travou, né, Elaine? Mas você está me ouvindo, Elaine? Deixa eu dar uma olhadinha. Travou, tá travando. Deixa eu tentar mudar aqui da apresentação. Agora travou mesmo. Deixa eu ver. Eu estou conseguindo ouvir normalmente você, então talvez seja aí mesmo, né? Então, o áudio tá voltando, mas a imagem tá travada. A sua imagem, ela também está bem distorcida para mim. Ó, a Elaine falou que pouco. Tá, eu vou continuar falando, qualquer coisa vocês vão me dizendo aqui, se eu preciso parar de novo, tá bom? Tá bom. Então, como eu estava falando, a questão do processo é longo, é um processo demorado às vezes, porque o que acontece? Vou dar como exemplo o meu caso. Eu estou tentando emagrecer, mas não é um emagrecimento. Ela está falando que o meu está travando, ouvimos e falha. Talvez seja a minha internet mesmo abençoada, gente. Deixa eu ligar aqui os meus dados para ver se ajuda mais. Hoje a internet não está ajudando muito. Tá me ouvindo agora, Anderson? Agora tá nítido. Então é a minha internet mesmo, meu Wi-Fi hoje está terrivelmente ruim. Mas vamos lá, eu vou tentar fazer aqui, encurtar para a gente não demorar muito também, por conta, eu sei que você está no trabalho, então agora eu estou nos dados. Então, assim, o processo que eu estou, eu tive que primeiro mudar a minha mentalidade. Então, assim, não é uma questão de que, da noite para o dia eu vou emagrecer e vou entrar nessa neura de entrar num 36, 38 novamente. Não. Eu vou me contentar se entrar no 40, 42, porque eu não tenho mais 20 anos de idade. Então, assim, a gente tem que ter essa consciência. E aí, eu estou usando como exemplo a minha questão, tá? De academia, emagrecimento, mudar a mentalidade, para que as pessoas entendam que é difícil mudar a mentalidade. Um dia eu me lembro que a médica falou para mim assim, você precisa mudar a cabeça primeiro. Então, mudar a cabeça, mudar os velhos hábitos é algo muito difícil, tem hora, mas é necessário. Então, eu imagino que o que você trouxe, o que você está fazendo, Luísa, né? Tá me ouvindo? Tudo bom? Boa noite, linda. Eles estão trabalhando, gente. Então, eu vou falando aqui rapidinho. Depois eu queria que a Luísa falasse um pouquinho também, que o Anderson falou bastante, por sinal, falou muito bem. Então, depois ela fala um pouquinho também, tá bom? Para não atrapalhar vocês e a gente encerrar logo a live. Então, assim, o processo, ele é longo, ele é demorado, de conscientização, de mudança de hábitos para hábitos novos, hábitos velhos para hábitos novos. Mas tem uma coisa aí que é bacana, que eu acredito que vocês vão concordar comigo, Anderson. É um processo lento, mas é um processo duradouro. Que eu acho isso que é o bacana da empresa de vocês. Vocês não estão vindo com aquele intuito de empresas de antigamente que queriam estourar em vendas e enriquecer. Não! O intuito aqui é realmente de conscientizar e agregar valor a uma sociedade com um pensamento de um novo, de ressignificar o novo na vida das pessoas. Então, assim, muito mais do que lucrar, vocês estão trazendo ideias onde vai trazer valor à vida dessas pessoas, mudança que vai fazer um bem danado para a humanidade. Então, isso que eu acho que é bacana no empreendedorismo de vocês, né?
A gente decidiu vir para a rua justamente por essa razão. Porque o e-commerce, ele é muito interessante. Você se relaciona com as pessoas de forma online, né? Tá muito barulho agora aqui, né? Não, mas dá para te ouvir, dá para te ouvir. Tá. A gente se relaciona com as pessoas online e a gente explica o nosso trabalho, às vezes toques, mas ter esse contato, trocar ideia com as pessoas e explicar o verdadeiro sentido do nosso trabalho é o que nos traz o fôlego para viver, porque você vê pessoas, às vezes, que nunca nem tiveram contato com canudo ecológico, por exemplo, de inox, né? Sim. E para você ver que a coisa ainda está num passo muito lento. Às vezes as pessoas param no nosso trabalho e perguntam, nossa, o que é isso daqui? Não sabe o que é um canudo ecológico. Sim. Sabe? A intenção é justamente essa, levar a informação. É claro que a gente decidiu ter isso como nosso trabalho, como a nossa fonte de renda também, mas levar a informação para a gente é o mais edificante. Levar a informação para a gente é o nosso propósito, né? Que as pessoas tenham essa consciência. É interessante, a gente vai na casa das pessoas e às vezes a gente começa a falar do assunto e as pessoas ficam envergonhadas. Falam, nossa, mas eu não faço nada ainda, eu preciso mudar. Ontem a gente foi na casa de uma amiga nossa e ela falou assim, nossa, Anderson, mas eu não faço muita coisa, né? E aí ela falou assim, mas eu separo o lixo. Eu falei, pronto, você já está no caminho certo. Já é o começo. Exatamente. Ela falou assim, a gente estava comendo um bolo, né? E aí tem aquela forma de plástico, entendeu? E ela falou assim, essa forma eu lavo para reutilizá-la de novo. Eu falei, então, já é um passo, já é um processo. A coisa é assim, a coisa é leve, a coisa não eu não estou pregando algo para você, nossa, tem que mudar agora. E o problema é sério do planeta. A gente tem que resolver esse planeta com conscientização, com trabalho efetivo para que isso mude, né? Verdade. Mas tem que ser também, tem que ser devagar, tem que ser... Aos pouquinhos, né? A gente vai construindo novamente aí um prédio de novas ideias, de novos pensamentos. E aí eu acho que vai sendo algo que vai durando ao longo do tempo. Que o importante é isso. Mesmo que você mude um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas que isso dure. Porque o problema é, se mudar de uma vez e não durar, não adiantou de nada também, né? Também os propósitos têm que entrar na cabeça. Fala aí. Verdade. O fato de, tipo, que nem como você falou, é aos poucos e normalmente quando as pessoas começam a mudar bruscamente, elas não conseguem continuar. Porque não é fácil você separar o lixo, do nada você não separa, do nada você começa a separar o lixo, separa de usar plástico, não dá para fazer assim. Então, é por isso que é muito importante fazer, pode deixar, é muito importante ir aos poucos, porque aos poucos você vai adaptando, quando você vai ver, você já está fazendo um monte de coisa. Já vai fazendo parte da sua rotina, eu acredito, né? Então, ou seja, os velhos hábitos que já estão na sua rotina, os novos hábitos vão sendo introduzidos aos poucos, e aí, quando você vê, você vive dessa forma. Que eu acredito que é assim em muitos outros lugares, né? O meu esposo, ele teve uma experiência de 5 meses na Nova Zelândia, e ele falou para mim, né, sobre os hábitos. Os hábitos são diferentes, porque desde o nascimento eles são ensinados daquela forma. A gente ouve muito falar assim, o Brasil isso não vai acontecer nunca. Não, eu acredito assim, eu tenho um filho de 14 anos, que ele é um rapaz que já tem uma consciência muito bacana com o meio ambiente, com a política. Então, assim, quando ele fala comigo, eu falo, olha, esse garoto aí, ele tem uma geração bacana. É isso aí. Então, assim, a gente tá julgando de forma errada, porque eu acho que não, eu acho que essa nova molecada que está vindo, eles têm muito para investir, para que eles acreditam no mundo melhor, sim. Isso é muito bacana, isso é super importante, né? Eu acho que Vou te falar. Eu acho que um dos grandes problemas, um dos grandes empecilhos, na verdade, é a pessoa pensar, eu só vou fazer um pouquinho, não vai fazer diferença. E esse pouquinho faz muita diferença. Então, você já pensou aquela pessoa que vai servir um prato ali no Natal para moradores de rua?
Se ela pensar isso, ela não vai fazer isso. E às vezes tem um morador de rua ali que ele precisa daquilo, porque ele precisa relembrar que o Natal ainda é esperança, que o próximo ano pode ser melhor. Então, assim, com certeza, isso que você falou é bem bacana. É um passo que precisa ser dado, as pessoas precisam se utilizar. Eu fui para Montemor, que é uma cidade aqui no interior, e eu fiquei um pouco espantado assim com algumas, porque a gente vai para observar, saber o que está acontecendo com a situação, o que as pessoas entendem de sustentabilidade, o que as pessoas entendem do nosso trabalho, do processo do mundo em questão da sustentabilidade. E aí eu vi relatos de pessoas que não têm o menor interesse em pensar nisso, sabe? E não é em questão de apresentar o meu trabalho, ó, pegue meu trabalho, porque, sabe, é sustentável e ecológico. Não, mas é em questão de conscientização, de interesse pela ideia da sustentabilidade, de não jogar lixo na rua, que é um hábito que eu acho que é mais do que necessário se fazer, né? Eu acho que parte de uma educação, de uma ética, né? E as pessoas não só lá, mas em vários lugares que eu viajei, as pessoas têm algumas pessoas ainda têm essa mente bem fechada para esse processo, enquanto tem outras que já estão bem conscientes. Eu encontrei uma amiga minha ontem. Eu estou dizendo isso para você ver que há um nicho bem diferente de gente que é consciente, gente que não quer saber de nada mesmo, por enquanto, né? Eu encontrei uma amiga minha ontem e a gente estava falando sobre a minha empresa, sobre o trabalho dela e coisa e tal. E ela falou assim, Anderson, eu ando munida. Aí eu não entendi nada. Ela abriu a bolsa, ela estava com o canudo dela de inox, estava com o copo dela reutilizável, estava com a bolsa reutilizável. Eu falei, ó, tem gente consciente, né? É verdade. Isso é importante, né? A gente tem esses dois paralelos. E o nosso trabalho é fazer com que esse outro lado tenha o mínimo de consciência para começar a andar, se articular para esse caminho. Eu acho que isso também faz parte do poder público começar a mobilizar todos os meios aí de comunicação para fazer um trabalho assertivo e efetivo sobre isso também, porque isso é parte do poder público, né? A gente precisa fazer com que o mundo se volte para isso de verdade, né? Porque as pessoas realmente comecem a ter um pensamento de mudança, né? E a pandemia, ela trouxe isso também. A gente pensa que não, mas a pandemia, ela trouxe isso pra gente, da gente conscientizar, porque, por exemplo, você ter o seu próprio canudo, o seu próprio copo, a sua própria xícara, o seu próprio prato, onde você vai lavar depois que você comeu e somente você vai usar aquilo de novo, você está contribuindo para que o vírus não se propague, né? Então, assim, é uma questão também de que a gente está fazendo benefício danado para a gente mesmo, né? Sim. Exatamente. E é uma mudança que ela é simples em alguns posicionamentos, como trocar uma escova de plástico por uma escova de bambu é um movimento simples, né? Sim. Em tese. Porque uma escova de plástico dura 500 anos. E uma escova de bambu, você termina de utilizar a escova, você enterra ela de novo. Porque a da natureza volta para a natureza. A questão é essa. Uma demora 500 anos para se decompor e a outra demora 30 anos para se decompor. Vocês têm a escova aí para mostrar para o pessoal? Então, a gente, por enquanto, a gente está vindo para a rua só com as ecobags novamente. Mas a partir do ano que vem a gente vai voltar com tudo. Mas tem na nossa loja no Instagram. Tem coletor menstrual, tem o kit louça, tem o canudo. Depois eu vou querer fazer uma live só com a Luísa para falar do coletor menstrual, viu, Luísa? Tá bom, eu achei muito bacana. Eu vou encomendar o meu, viu? É maravilhoso. O que você já utilizou. Mas depois eu vou postar aqui nos meus stories produtos de vocês, tá bom? Eu me permitir, eu pego as fotos lá no Insta e posto para o pessoal conhecer um pouquinho mais, tá bom? Uma mensagem aí, vocês viram que eu tô aqui com um girassol de plástico, né? Não é de verdade, é de plástico. Mas eu
Eu trouxe ele porque eu gosto dessa planta aqui, né? Dessa flor. Não sei se é flor, se é planta, eu não sou muito entendida disso. Mas, assim, o intuito realmente de trazer não é dinheiro, não, viu, gente? Por ser amarelo. Dinheiro é bom, mas não é tudo. É realmente assim, trazer a esperança das pessoas, de que o nosso mundo possa ser mais colorido. A gente encontra muita gente tóxica no nosso caminho, que às vezes eu sou tóxica também, não vou dizer que não estou dizendo aqui que eu sou puramente, lindamente, sempre linda, alegre, feliz. Não, gente, a gente tem dias também que a gente fica mal. Mas que a gente possa escolher, ainda num dia nublado, ainda num dia de dificuldade, num ano de dificuldade, como foi 2020, que a gente possa escolher cor para o nosso dia, para alegrar a vida das pessoas, as nossas vidas. Eu vou falar, depois eu vou passar para vocês deixarem uma mensagem aqui para 2021. Eu desejo realmente, assim, que o mundo possa ser mais colorido, que os animais possam, assim, fazer parte de um planeta mais limpo, mais consciente. E que nós possamos aprender com os animais, porque eles são mais educados do que a gente. Eles são mais racionais, às vezes, do que a gente. Que a gente possa aprender com eles, que a gente possa realmente, assim, ser humano de verdade, que a gente possa apresentar para uma sociedade mais amor, mais importância uns pelos outros, e em todos os sentidos. Quando às vezes acontece de quebrar vidro aqui em casa, eu já me preocupo, não é isso. Mas assim, eu já me preocupo com aquela pessoa que trabalha com isso, com recolher lixo, se ele vai se curar, se ele vai se cortar. Eu lembro que teve um dia que eu fiz meu marido ir atrás de uma caixa de papelão pra gente deixar bem brilhadinho, porque eu fiquei com muito medo. Olha, vai se cortar e não pode isso acontecer. Então, assim, que a gente possa ter esse cuidado com o outro, não só com o que a gente ama. Com o que a gente ama, a gente vai cuidar. Mas também com o que a gente não conhece, que a gente possa ter esse cuidado. Eu estou muito feliz de apresentar o trabalho de vocês. Está assistindo também aqui uma amiga minha, viu? Também está empreendendo esse ano, já vai ter produtos dela, a Food Ruby, que é a Eloy. Também é um trabalho super bacana, ela está fazendo. Logo, logo eu vou te chamar para fazer uma live, hein, Eloy? Então, assim, que a gente possa se conscientizar e se preocupar com o outro, sem olhar a quem. Fazer o bem sem olhar a quem sempre. E que Deus continue abençoando a todos nós. Agora eu passo para vocês. Olha, eu partilho de tudo que você disse. Eu acho que Deus, ele deu pra gente um espaço que é o mundo perfeito. Perfeito. Com tudo que a gente precisava para viver. Eu acho que a nossa obrigação é cuidar daquilo que ele deu pra gente. Não só o espaço, mas a nossa família, os nossos amigos, os nossos companheiros, as pessoas que moram perto de nós, a natureza. Então, eu acho que a gente tem a obrigação de ter esse coração grato, de partilhar, distribuir amor, distribuir perdão, né? Distribuir tolerância, distribuir paz, porque ele deu isso pra gente de graça e eu acho que não custa nada a gente cuidar daquilo que ele deu pra gente, né? Que é o nosso planeta, que é a nossa família, que é tudo que de mais precioso a gente tem aqui nessa terra, né? Eu acho que é isso. Sim, ele deu de presente pra gente uma terra linda, né? Que linda, a Terra é um planeta incrível. Agora você, Luísa, fala você um pouquinho agora do que você deseja aí. E você é uma aventureira mesmo, hein? Ele estava falando que você é aventureira, tudo que ele fala de ideias. Isso é muito bacana. Sirva de exemplo também para outras mulheres. Seja parceira, isso é parceria. Seja parceiro que toca parceiro. Sim, eu sou a pessoa que eu abraço mesmo a ideia. Assim, se eu vejo que a pessoa está empolgada e quer, eu falo, mano, vamos. E voltando, né, um pouquinho, o que eu desejo é exatamente tudo isso, é que a gente possa ser mais grato, que a gente possa, como você falou, não só ter compaixão com os próximos, porque ter compaixão com o próximo, com o nosso marido, com o nosso filho, com o nosso amigo é muito fácil, né?
Agora, ter compaixão dos outros, que está do outro lado, que está longe, ou, né, é muito mais complicado. Como você falou, em questão do vidro, né, quando quebra, isso é extremamente importante, porque você está pensando no outro que você nem conhece, que você nunca nem viu, às vezes. Mas isso é o principal, né? E como o Anderson falou, a gente precisa desse cuidado, né? Hoje, eu vejo nessa questão do ecológico, né? As pessoas hoje, as empresas, digo, né? Vê muito como uma coisa só um brinde, ou só um marketing verde mesmo. É muito superficial, não é de fato algo efetivo que vai te levar a pensar que, como o Anderson falou, uma escova de plástico, uma escova de dente de plástico vai demorar de 300 a 500 anos, sendo que uma de bambu vai demorar 30 anos e ela vai simplesmente voltar para a natureza. Então, a gente levar mais essa consciência de, como o Anderson falou, gratidão, de cuidado. Eu acho que o cuidado é o principal. É verdade. E principalmente, né, essa pandemia mostra isso, que o cuidado com o outro é um sinônimo de amor. Isso é amor, de verdade. Não às vezes só a falácia de falar eu amo, mas não cuida. Então, o cuidado com o outro é amor. A gente ama quando a gente está cuidando, né, realmente. Sim, exatamente. Gente, brigadão. Eu não vou atrapalhar mais vocês, porque eu sei que vocês estão aí num trabalho de conscientização nas ruas. Isso é muito bacana. Que Deus ilumine muito o caminho de vocês mais ainda. Eu sei que vocês creem em Deus, assim como eu. Vocês são dependentes dele. E isso é muito bom, muito importante. Sem ele não temos nada. Mas é exatamente isso. Eu me orgulho de vocês, de saber que vocês estão realmente num caminho assim, de trazer a consciência às pessoas de uma responsabilidade que Deus deixou pra gente, ter cuidado do nosso planeta. A gente precisa cuidar. Essa é a nossa responsabilidade. O Anderson falou isso. E isso é bíblico. Isso é mais legal ainda. Que é bíblico. A gente não está falando nada fora da Bíblia. Então, a gente precisa cuidar do nosso planeta. Cuidar, nem que seja ao nosso redor. Começando ao nosso redor, isso já vai fazer um grande feito na humanidade. Que Deus abençoe grandemente a família de vocês. Você é uma graça, Luísa. É uma pessoa super espontânea, autêntica. Uma mulher sem se importar com padrões, mas que se importa em chegar e fazer diferença. Isso que é bacana. Eu admiro muito você, o Anderson. Eu consegui ver os primeiros passos dele. Estou muito feliz que você continue estudando, viu, Anderson? Continua mesmo. Isso é super importante. E que, com certeza, em 2021 a gente vai fazer mais uma live, tá bom? Porque eu sei que com certeza aí Deus vai clarear a mente de vocês e vocês vão ter novos produtos. Vou deixar lá alguns produtos do que vocês fazem, tá bom? No meu stories, se vocês me permitirem, tá bom? Tá bom, então. Bacana. E que Deus continue abençoando vocês. Muito obrigada por essa live linda, viu? Deus abençoe. Obrigada. A gente agradece, foi um prazer, viu? Amém. Obrigada aí por também estar nas minhas loucuras. Também estou com vários projetos para 2021. Amanhã eu vou fazer uma live explicando um pouquinho sobre as ideias que nós estamos tendo, eu e uma amiga. E a gente quer contribuir também para uma sociedade. A gente quer... Não estou desfazendo de você, viu, Anderson? Mas aqui, voltando um pouquinho para a Luísa, a gente quer trazer esse público feminino para acreditar mais que é possível, que é capaz, que a gente também pode, que a gente vai continuar honrando os nossos maridos, claro, mas que a gente também tem o nosso lugar, a gente também tem a nossa cadeira de honra da parte de Deus. Então, assim, a gente quer trazer tem mulheres que acham que não pode fazer nada. Claro que pode fazer muita coisa. Porque o mundão tá aí, Deus deixou ele pra gente cuidar e também pra gente multiplicar. E principalmente Exatamente. Coisas boas. Né? Exatamente. Então tá bom, gente. Fica com Deus, viu? Boa noite. Deixa um beijo pra neném linda. Tchau, fica com Deus. Obrigada, pessoal, todo mundo que participou da live, todo mundo que vai assistir. Sejam abençoados aí. E feliz ano novo. Feliz 2021. Feliz ano novo. Tchau, tchau.